Talvez temendo maiores desgastes na imagem, os militares que compõem o governo de Jair Bolsonaro estavam meio afastados, né? Algumas semanas você não ouvia muito pronunciamentos desses generais. E olha que são 8 milicos no ministério do Bolsonaro, né? Eu acho que talvez eles estivessem preocupados com a imagem, né? Já que o Bolsonaro, nesse laranjal que é o seu governo, né, tem sofrido muito desgaste, né? A cada dia ele parece que tem piriri verborrágico, vive falando bobagem, como diz o Zé Simão. Então os milicos estavam meio afastados, né? Agora um deles volta à ativa e volta da forma, no meu entender, mais canhestra possível, né? O general Mourão, né, que é vice-presidente, né, que estava totalmente sumido, talvez tivesse com medo dos tweets hidrófobos, raivosos do Carlos Bolsonaro, o filhote do Jair, que o próprio pai chama de Pitbull e os íntimos chamam de Carluxo, né? O general Hamilton voltou ativo, né? Né? Num almoço para empresários na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, na semana passada, ele, que é conhecido por ser um falastrão, debochou do estado de saúde de Angela Merkel, a chanceler alemã que tem criticado a política ambiental do governo brasileiro, e tratou o fascista Donald Trump como nosso presidente. Falou exatamente isso, o nosso presidente Donald Trump, né? Com esse espírito de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues, né? O milico só faltou bater continência ou prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? A exemplo do que o capetão Jair Bolsonaro adora fazer, né? O capetão vive falando do Brasil acima de tudo, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Até a Folha de São Paulo, que no passado foi muito ligada ao generalato mais linha dura, questionou as bravatas do vice-presidente. Aqui vale uma citação, né? O jornal diz o seguinte: o general Hamilton Mourão, do PRTB, relacionou recentes episódios de tremores em público da chanceler alemã a um suposto medo do nosso presidente. O jornal A Folha registra que o milico usou na sua apresentação em PowerPoint uma foto da Angela Merkel que não tem nada a ver com os atuais problemas de saúde dela. Ou seja, o milico usou uma fake news, o general Mourão fazendo uso de fake news, né? Diz a Folha que com a foto projetada em um telão, o vice-presidente disse: esse é o retrato do concerto das nações, o retrato dos mais desenvolvidos, o nosso presidente Donald Trump dando uma encarada na Merkel. Que coisa mais ridícula. No mesmo dia, em outro evento, já na capital gaúcha, em Porto Alegre, o general Capacho fez questão também de prestar novamente contas ao Império, né? Ele afirmou que o governo vai seguir uma orientação dos Estados Unidos e adotar uma lista de venezuelanos que serão barrados de ingressar no Brasil por terem relações com o governo de Nicolás Maduro, que é um presidente legitimamente eleito da Venezuela, democraticamente eleito da Venezuela, e que o Brasil não devia se meter nos assuntos internos desse país, a exemplo do que os Estados Unidos também não deviam se meter nos assuntos internos da Venezuela, né? Mas o general Mourão, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, disse que nós vamos também ter essa lista dos barrados, dos venezuelanos barrados no Brasil, né? Ele falou: nós estamos cumprindo a partir de agora o que foi acordado na reunião do Grupo de Lima, que é um grupo só de picaretas ultradireitistas aqui da América Latina, que foi uma reunião realizada em janeiro. Essa reunião, segundo Mourão, decidiu que cada país tem que ter uma lista daqueles elementos do regime que estão enquadrados em crimes contra a humanidade e também na corrupção e recursos e roubo de recursos do povo venezuelano. Mourão devia estar mais preocupado com os laranjas que estão no governo Bolsonaro. Mourão devia estar mais preocupado com as declarações do seu presidente, né, de entrega da Amazônia, né, de dizimar povos indígenas. Era isso que o Mourão devia estar mais preocupado, e não com o que ocorre na Venezuela, né? Diante de tamanho servilismo frente aos Estados Unidos, é até possível que o Carluxo, aquele que estava fazendo vários tuitinhos contra o general Mourão, agora faça algum tuit elogiando o vice tão obediente do papai.
Vamos ver se ele vai ter essa generosidade.